Milionário desprezava sua esposa por ela ser gorda e leva no encontro de negócios a babá de seus filhos. O que a esposa faz com ele deixa todos apavorados. Ana Clara, uma mulher de coração bondoso, foi criada em uma família abastada. Seus pais eram empresários renomados, donos de uma fortuna considerável. Após a trágica morte deles, ela herdou não só a riqueza, mas também o peso de uma vida cheia de responsabilidades. Casada com Henrique, um empresário que vinha de uma infância humilde, Ana nunca desconfiou que o amor entre eles começaria a desmoronar quando seu corpo, antes esbelto, passasse a carregar os sinais do estresse, das gravidezes e da dor pela perda dos pais. Henrique, que antes a elogiava por sua doçura e generosidade, começou a se afastar à medida que Ana ganhava peso. Ele era um homem obcecado pela imagem e pelas aparências. Para ele, o sucesso estava diretamente ligado a como ele era visto pelas pessoas ao seu redor. E para sua infelicidade, ele agora via Ana como uma sombra do que ela costumava ser. Gorda e desleixada, ele pensava. Em um jantar de negócios importante, no qual Henrique buscava fechar um contrato milionário, ele tomou uma decisão cruel. Em vez de convidar sua esposa, Ana, ele pediu para a babá dos filhos, Beatriz, acompanhá-lo. Beatriz era jovem, atraente e atenciosa com as crianças, mas não tinha nada a ver com o mundo dos negócios ou com a profundidade que Ana trazia para qualquer discussão. Ana soube do plano quando ouviu, sem querer, Henrique conversando ao telefone. Sua mão tremeu ao segurar a xícara de chá. Seu coração, que há muito tempo já não sentia o mesmo afeto do marido, agora estava destroçado. Ele preferia a babá a ela. A humilhação foi cortante, mas Ana não chorou. Pelo menos, não naquele momento. Algo dentro dela, algo que ela achava ter sido apagado, começou a crescer. Ana sempre foi uma mulher resiliente, alguém que conseguia transformar a dor em força, mas desta vez parecia diferente. Ela se olhou no espelho. Sim, ela havia mudado. As marcas no seu corpo eram provas de sua luta, de sua jornada, mas também era verdade que havia se deixado de lado, consumida pela tristeza e pelo peso da vida. Ana respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria tudo. Após aquela noite, Ana Clara decidiu que não seria mais a mulher submissa e invisível que Henrique havia moldado em sua mente. Ela passou os dias seguintes em silêncio, mas dentro de si, um plano ganhava força. Sabia que algo precisava mudar e a mudança começaria por ela. Cansada de viver à sombra do desprezo do marido, Ana decidiu que era hora de retomar o controle de sua vida. Ela não queria vingança, pelo menos não inicialmente. Queria redescobrir quem ela era. Então, sem que ninguém soubesse, começou a se cuidar. Não por Henrique, mas por ela mesma. De manhã cedo, antes que a casa despertasse, ela saía para correr. Seu corpo, acostumado com o sedentarismo dos últimos anos, inicialmente doía a cada passo, mas Ana persistia. O som de seus pés tocando o chão parecia marcar o ritmo de uma nova fase em sua vida. Além disso, contratou um nutricionista e, aos poucos, a balança começou a refletir as mudanças. O peso perdido não era apenas físico, mas também emocional. Com cada quilo que deixava para trás, Ana se sentia mais leve, mais livre. No entanto, Henrique não notava nada. Ele estava muito ocupado com suas reuniões e com Beatriz. Agora, a babá parecia estar sempre presente em sua vida, seja nas festas da empresa, seja nos jantares de negócios. Ana observava de longe, sentindo o aperto no peito, mas permanecia em silêncio. Sabia que seu momento chegaria. Em algumas semanas, Ana havia perdido considerável peso e sua aparência começava a mudar drasticamente. Seu rosto, antes apagado pela tristeza, ganhava vida novamente. Seu corpo estava mais definido,
Mas o que mais surpreendia era sua postura, ereta, confiante, como há muito tempo não se via. A gota d'água veio quando Henrique anunciou, sem o menor pudor, que iria a um evento importante com Beatriz ao seu lado. Afinal, ela representa bem a imagem que preciso passar, ele disse com frieza, enquanto Ana, sentada à mesa, ouvia cada palavra com o coração pesado. Mas não disse nada. Apenas sorriu para si mesma. O que Henrique não sabia era que o evento a que ele se referia seria o momento em que Ana revelaria sua transformação ao mundo. E a ele. Ana se levantou da mesa naquela noite com uma calma assustadora. Por dentro, o coração pulsava, não mais de dor, mas de expectativa. Havia algo mais poderoso crescendo dentro dela, algo que Henrique nunca imaginaria. Ao contrário do que ele pensava, Ana era a verdadeira força por trás da fortuna que ele tanto idolatrava. Era ela quem controlava as finanças da família, uma herança deixada por seus pais. Henrique, na verdade, não era mais do que um figurante no próprio casamento. Com a decisão tomada, Ana começou a se preparar para o evento em que Henrique levaria Beatriz. Ela não planejava um confronto escandaloso, mas uma humilhação silenciosa, elegante e inesquecível. Primeiro, Ana buscou um estilista renomado. Sabia que sua nova silhueta, fruto de semanas de dedicação, deveria ser destacada por algo deslumbrante. Escolheu um vestido sob medida, preto, que abraçava suas curvas de forma sutil e sofisticada. Ela não seria apenas uma presença no evento, seria o centro das atenções. Na semana do evento, Ana intensificou sua rotina de cuidados. Fez tratamentos estéticos, mudou o corte de cabelo e até passou a ser mais ativa socialmente. As amigas, que há muito não viam sua verdadeira essência, começaram a perceber algo diferente. "Você está radiante", diziam. Mas Ana mantinha tudo em segredo. Sabia que aquele seria o seu momento de renascimento. E ninguém, especialmente Henrique, estava preparado para isso. No grande dia, enquanto Henrique se arrumava com pressa, não percebeu que Ana também havia feito seus próprios preparativos. Ele saiu apressado, confiante de que a presença jovem e atraente de Beatriz o colocaria em destaque no evento. Ana, por outro lado, esperou pacientemente. Pouco antes do início do evento, ela pegou as chaves de seu carro e dirigiu sozinha até o local. Quando chegou, o salão já estava lotado. E Henrique, ao lado de Beatriz, sorria com arrogância para os convidados, como se já tivesse vencido uma batalha invisível. Ele não sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Quando Ana entrou no salão, o tempo pareceu parar. Todos os olhares se voltaram para ela. Não era apenas uma transformação física. Havia uma aura de poder e confiança que a rodeava. Os convidados cochichavam entre si, surpresos com a mudança drástica. Henrique, ao perceber o burburinho, virou-se. E quando seus olhos encontraram Ana, ele ficou paralisado. Era como se estivesse olhando para outra pessoa. Uma mulher que ele não reconhecia mais. E isso o assustava profundamente. Ana, por sua vez, caminhou graciosamente até ele, com um sorriso tranquilo nos lábios. Ela não disse uma palavra. Seu olhar, porém, era mais eloquente do que qualquer discurso. Beatriz, ao lado de Henrique, sentiu-se completamente deslocada, como se estivesse assistindo a algo que não deveria presenciar. O clima ao redor deles ficou tenso, e todos no salão aguardavam o desfecho daquela cena com respirações contidas. Ana sabia que havia ganhado o primeiro round, mas o verdadeiro impacto ainda estava por vir. A tensão no salão era palpável. Henrique, que até então exibia confiança e superioridade, estava atordoado. O olhar de Ana, firme e inabalável, fez com que o mundo ao redor dele parecesse desmoronar. Pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. Medo de perder o controle que pensava ter sobre a vida de Ana. E pior,
medo de que todos ao redor percebessem o quanto ele havia subestimado sua esposa. Ana continuou avançando pelo salão, cumprimentando convidados e trocando sorrisos com empresários influentes. Sua postura era impecável e sua presença hipnotizante. Henrique, ainda sem saber o que fazer, tentou disfarçar seu desconforto, lançando um sorriso amarelo para os colegas de negócios ao seu redor. Mas era evidente que ele estava completamente desestabilizado. Ao seu lado, Beatriz começava a perceber que estava fora de lugar. Seus olhares ansiosos buscavam uma saída, mas ela sabia que naquele momento seria mais embaraçoso fugir do que enfrentar o que estava por vir. Ana não fez cena, não levantou a voz. Ela não precisou. A força dela estava no silêncio e na confiança. Quando finalmente se aproximou de Henrique e Beatriz, houve um breve momento de suspense. Ela estendeu a mão para Beatriz, sorrindo cordialmente. Beatriz, que bom vê-la aqui. Espero que esteja se divertindo, disse Ana, em um tom sereno, mas carregado de significado. Beatriz, claramente desconfortável, mal conseguiu responder, apenas assentiu com a cabeça. Henrique, por sua vez, sentia-se encurralado. O que ele não sabia era que Ana estava prestes a tirar o chão sob seus pés de uma forma que ele jamais imaginaria. Em vez de discutir ou confrontar diretamente, ela decidiu dar o golpe final de maneira elegante e devastadora. A noite seguiu, e Henrique começou a perceber o quanto os convidados estavam impressionados com Ana. Ela era o centro das atenções, a mulher poderosa e refinada que ele, em sua cegueira, havia desprezado. Pior ainda, muitas das conversas que ele achava dominar agora giravam em torno de Ana. Os contratos que ele esperava fechar estavam se inclinando para ela, como se as pessoas tivessem percebido de repente quem realmente controlava o império. Foi então que, no meio da festa, Ana pediu discretamente a atenção dos convidados. Queridos amigos, gostaria de aproveitar este momento para anunciar algo importante, começou ela, sorrindo de leve. Henrique franziu a testa, confuso. Isso não estava no script. O que poucos sabem é que desde a morte dos meus pais, fui eu quem tomou as rédeas dos negócios da família, continuou Ana, deixando os convidados atônitos. Durante muito tempo, permiti que meu marido tomasse o crédito por decisões que na verdade foram minhas. Mas hoje eu quero corrigir isso. Henrique ficou pálido. Ele sabia que Ana tinha participação nos negócios, mas jamais havia imaginado que ela tivesse esse nível de poder. O que ela estava fazendo? Ele tentou intervir, mas Ana continuou sem hesitar. A partir de hoje, eu reassumo oficialmente o controle total das empresas da minha família. Todas as decisões futuras passarão por mim. Henrique, querido, disse ela, virando-se para ele com um sorriso congelante. Agradeço por todo o seu apoio, mas acho que agora posso seguir sozinha. O silêncio no salão era ensurdecedor. Henrique ficou imóvel, incapaz de falar. Beatriz, ao seu lado, sentiu o impacto como se tivesse sido atingida por um trem. O olhar dos convidados variava entre choque e admiração. Ana havia vencido, mas a noite ainda não tinha acabado. O salão permaneceu em um silêncio absoluto, enquanto as palavras de Ana ainda pairavam no ar, como uma sentença definitiva. Henrique estava paralisado, a cor abandonando seu rosto. Ele, o homem que sempre se considerou o dono de tudo, acabara de ser destronado de forma pública e implacável. A revelação de Ana o atingira como um golpe que ele jamais esperava. E, de certa forma, a humilhação era ainda maior justamente porque ela o fizera com elegância e controle. Beatriz, percebendo a magnitude da situação, tentou se afastar discretamente, mas já era tarde demais. Ela agora era apenas uma sombra insignificante diante do poder de Ana. O olhar de reprovação de alguns convidados pousava nela,
como se todos finalmente entendessem o que estava acontecendo nos bastidores do casamento. Beatriz, antes tão confiante ao lado de Henrique, agora se encolhia, como se quisesse desaparecer. Ana, por sua vez, mantinha a cabeça erguida, sem perder o controle de suas emoções. A dor que sentira durante todos aqueles anos não desaparecera, mas agora ela a usava como combustível para reerguer sua própria vida. Olhou para Henrique e, naquele momento, ele soube que sua esposa havia se tornado alguém que ele nunca poderia controlar novamente. E mais do que isso, sabia que havia perdido o respeito dela para sempre. Com um suspiro leve, Ana concluiu seu breve discurso. Eu sempre acreditei que o sucesso de uma pessoa está diretamente ligado ao respeito e à parceria. E hoje, decidi que não aceito menos do que isso, nem em meus negócios, nem em minha vida pessoal. Sua voz era firme, mas suave, carregada de uma força interna que todos podiam sentir. Os convidados começaram a aplaudir. Alguns o faziam de maneira tímida, incertos sobre o que acabara de acontecer, enquanto outros, mais próximos de Ana, aplaudiam de pé, em reconhecimento à coragem e à habilidade dela de tomar o controle de sua própria história. Henrique sentiu o peso dos olhares ao seu redor. O que ele poderia fazer? Naquele momento, ele era nada mais do que um espectador da ascensão de sua esposa. Mas Ana não tinha terminado. Ela se aproximou de Henrique, a poucos passos dele, e disse em um tom que apenas ele poderia ouvir: Você achou que eu era fraca, que sempre me conformaria com as migalhas de afeto e respeito que você me dava. Mas estava enganado. E agora, chegou a hora de você colher o que plantou. Henrique, ainda atordoado, tentou balbuciar alguma resposta, mas as palavras lhe faltaram. O poder que ele acreditava ter desaparecera em um instante. O mundo que ele controlava desmoronara diante de seus olhos. Ana, agora completamente no controle, deu meia volta e, com a mesma graça com que chegara, caminhou em direção à saída do salão. Mas antes de sair, voltou-se para a multidão e disse, com um sorriso discreto: Espero que aproveitem a noite. Eu certamente já tive o meu momento. Aplausos encheram o salão enquanto Ana se retirava, deixando para trás um Henrique quebrado, uma Beatriz humilhada e um público completamente atônito. Mas o que ninguém sabia era que essa noite não seria o fim. Era apenas o começo de algo muito maior. Ao sair do salão, Ana sentiu uma mistura de alívio e euforia. Ela havia recuperado o controle de sua vida, da sua identidade e da sua dignidade. Mas o peso emocional dos anos de desprezo de Henrique ainda a acompanhava. Agora que ela havia dado o primeiro passo, sabia que tinha um longo caminho pela frente e estava preparada para enfrentá-lo. Na manhã seguinte, a notícia de seu discurso na festa de negócios já circulava entre as redes sociais da elite. Comentários sobre a transformação de Ana, a humilhação de Henrique e o momento triunfante se espalhavam como fogo. Era um escândalo que ninguém esperava, mas que todos estavam curiosos para seguir. Ela, que por anos fora uma figura silenciosa ao lado do marido, agora era o assunto de conversas nos mais influentes círculos sociais. Henrique, por outro lado, estava em estado de choque. Sua reputação como o poderoso empresário havia sido abalada e o peso da humilhação pública o atormentava. Ele tentou desesperadamente controlar os danos, mas a influência de Ana, que agora era vista como a verdadeira mente por trás dos negócios, só crescia. Ana, no entanto, não estava interessada em vingança pública. Seu objetivo nunca fora destruir Henrique, mas sim recuperar a si mesma. E com isso em mente, ela se dedicou a transformar sua vida em todas as áreas que antes havia negligenciado. A empresária escondida dentro dela agora florescia. Ana começou a participar ativamente nas decisões estratégicas das empresas da família. E em pouco tempo,
os resultados começaram a aparecer. Os investidores que antes tinham preferido negociar com Henrique, agora procuravam Ana diretamente. Ela provou ser uma negociadora sagaz e uma líder nata, alguém que equilibrava compaixão com firmeza. Dentro de alguns meses, os negócios prosperaram sob sua supervisão, e até mesmo aqueles que duvidaram de suas capacidades no início, agora a admiravam. Mas o verdadeiro triunfo de Ana não estava apenas nos negócios. Estava na nova vida que ela começou a construir para si mesma. O sorriso que ela agora carregava não era mais uma máscara, mas uma expressão genuína de sua própria felicidade. Ela se cercou de novas amizades, buscou hobbies que há muito havia abandonado e passou a se dedicar a causas sociais, algo que sempre quis fazer, mas que nunca teve a coragem ou a oportunidade. Henrique, por outro lado, desmoronava aos poucos. Sem o controle dos negócios e com sua imagem pública arruinada, ele tentava encontrar formas de se reerguer. Mas Ana não o ajudaria dessa vez. Ela havia decidido que seu ciclo ao lado de Henrique estava completo e não havia mais espaço para ele em sua nova vida. O divórcio foi inevitável e, surpreendentemente, Henrique nem tentou lutar contra isso. Ele sabia que Ana tinha vencido em todos os aspectos e a única coisa que lhe restava era aceitar a derrota. No dia em que assinaram os papéis, Henrique parecia um homem quebrado. Sentado diante de Ana, ele mal conseguia olhar em seus olhos. Ela, por sua vez, sentia uma estranha sensação de paz. Não havia mais mágoa, apenas o fim de um ciclo. Antes de sair da sala do advogado, Henrique murmurou: "Eu nunca percebi o quanto você era forte." Ana, com um leve sorriso nos lábios, respondeu: "Você nunca quis perceber." E com isso, ela se levantou, deixando Henrique para trás, assim como o passado que tanto a aprisionou. Após o divórcio, Ana experimentou um sentimento de liberdade que há muito desconhecia. Ela não era mais a mulher subestimada e negligenciada que vivia à sombra de seu marido. Agora sua vida era uma tela em branco, pronta para ser pintada com novas cores e experiências. Com o apoio de novos amigos e parceiros de negócios, ela se permitiu algo que não fazia há anos: cuidar de si. Ana decidiu que era hora de cuidar não só de sua mente, mas também de seu corpo. Por anos, ela havia ignorado sua saúde e seu bem-estar em prol de uma vida dedicada a um homem que a desprezava. Agora, no entanto, ela estava determinada a mudar. Ela começou a frequentar uma academia, não porque queria impressionar alguém, mas porque desejava redescobrir sua própria força. Nos primeiros meses, o progresso foi lento, mas Ana persistiu. Cada gota de suor que escorria de sua pele era uma prova de sua resiliência, uma forma de renascer. Ela não queria apenas emagrecer, queria se sentir bem consigo mesma, encontrar uma versão de si que estivesse em paz com seu corpo e sua alma. Enquanto sua transformação física acontecia, algo ainda mais poderoso florescia em seu interior. Ana passou a frequentar workshops sobre empoderamento feminino e a ajudar outras mulheres que, como ela, haviam sido subjugadas ou ignoradas em seus relacionamentos. Sua história inspirava outras a lutarem por si mesmas, a se reerguerem e a perceberem que eram capazes de muito mais do que imaginavam. Os meses se transformaram em um ano e a metamorfose de Ana foi impressionante. Ela não apenas emagreceu, mas floresceu em beleza e confiança. Suas roupas agora realçavam sua nova forma, mas o que realmente atraía as pessoas era a luz que ela emanava. Um brilho que vinha de dentro, fruto de sua jornada de autodescoberta e cura. Ela havia recuperado sua autoestima, e isso era visível em cada aspecto de sua vida. A mulher que antes era ignorada nas reuniões e eventos sociais, agora era admirada, não apenas por sua beleza, mas por sua inteligência, sabedoria e força. Henrique, que acompanhava tudo de longe, estava devastado.
Ele jamais imaginara que Ana pudesse se transformar de uma forma tão grandiosa. Em uma noite chuvosa, enquanto Ana caminhava de volta para casa após uma sessão de yoga, seu telefone tocou. Era Henrique. Hesitante, ela atendeu, imaginando que ele queria discutir algo sobre o processo de divórcio. Mas o que ela ouviu do outro lado da linha a pegou de surpresa. Eu cometi um erro. Eu nunca deveria ter tratado você daquela forma. A voz dele soava quebrada. Eu sinto tanto, Ana. Eu ainda te amo. Você pode me perdoar? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Ana respirou fundo, seus pensamentos correndo em todas as direções. Ela poderia voltar a ser quem era, perdoar e tentar resgatar algo que, para ela, estava morto há muito tempo? Ou seguiria em frente, fortalecida pelo caminho que traçara sozinha? Ela olhou para a janela, a chuva escorrendo como lágrimas pela vidraça. E então, calmamente, respondeu. Ana ouviu a confissão de Henrique com o coração apertado. Por mais que o desprezo dele ainda queimasse em sua memória, havia algo que ela jamais poderia ignorar: seus filhos. Eles eram o elo inquebrável que sempre ligaria sua vida à dele. E por mais que o coração de Ana estivesse cicatrizando, ela sabia que o impacto de uma separação completa não seria fácil para as crianças. Henrique estava do outro lado da linha, esperando por uma resposta. Sua respiração pesada, quase como se estivesse preparado para que Ana o rejeitasse definitivamente. Ela sabia que a antiga Ana, a mulher que ele desprezava e ignorava, teria aceitado suas desculpas de imediato, por medo de ficar sozinha. Mas a nova Ana, a mulher que havia encontrado sua própria força, sabia que não podia simplesmente voltar atrás. Ela pensou nos filhos, nas noites em que choraram silenciosamente perguntando por que os pais brigavam tanto, nas inseguranças que já começavam a surgir neles. Apesar de todo o sofrimento que Henrique havia causado, Ana sentia que não podia simplesmente fechar as portas para ele, não sem antes lhe dar uma última chance. Não por ele, mas pelos filhos. Henrique, ela disse finalmente, sua voz firme, mas gentil. Eu vou te perdoar pelos nossos filhos. Eles não merecem ver os pais em guerra, nem crescer com o peso de uma família destruída. Mas isso não significa que tudo volta a ser como antes. Se você realmente quer reconquistar nossa família, você terá que provar que mudou. Não vou aceitar menos do que o amor e o respeito que mereço. Houve um longo silêncio do outro lado. Henrique parecia hesitar. Talvez não esperasse que Ana impusesse condições. Mas ele também sabia que, se queria uma chance de reconstruir o que havia destruído, teria que seguir o caminho que ela ditasse. O que você quer que eu faça? Ele perguntou finalmente, sua voz carregada de uma sinceridade que Ana não ouvia há anos. Ela olhou para o reflexo de seu rosto no espelho à sua frente. Não era mais a mesma mulher de antes. Eu quero que você prove que me ama de verdade, Henrique. E não com palavras. Vou precisar de ações. Se você realmente mudou, mostre-me com atitudes. Mostre-me que respeita quem eu me tornei. Quero que me trate como sua parceira, não como sua sombra. Henrique, percebendo o quanto Ana havia mudado e o quão distante estava de ser a mulher submissa que ele conhecia, concordou. Ele sabia que não teria outra chance. Eu vou fazer o que for preciso, Ana. Prometo que vou mudar. Você vai ter que fazer mais do que prometer, Ana respondeu. Não estou te aceitando de volta. Estou te dando uma chance de provar quem você é de verdade. E vai ser a última. Ela desligou o telefone e sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Apesar do perdão, seu coração não se enganava. Ela estava disposta a perdoar, mas jamais permitiria que a antiga dinâmica voltasse. Ela sabia que agora tudo dependia de Henrique. E por seus filhos, ela esperava que ele estivesse disposto a mudar. Nos dias que se seguiram, Henrique fez de tudo para mostrar que estava determinado a reconquistar Ana. Ele se inscreveu em terapia,
Começou a passar mais tempo com os filhos e, em cada oportunidade, tentava se aproximar de Ana, não com as velhas desculpas, mas com gestos de cuidado. Ele ajudava em casa, apoiava as decisões de Ana nos negócios e, o mais importante, a respeitava como nunca antes havia feito. Mas Ana sabia que o processo seria longo. O perdão verdadeiro não seria algo conquistado de um dia para o outro. Henrique precisaria provar com o tempo que ele estava realmente disposto a ser o marido e o pai que sempre deveria ter sido. Ana, por sua vez, estava disposta a observar. Ela não nutria ilusões de que tudo seria perfeito novamente, mas estava aberta à possibilidade de um novo começo. Um começo construído sobre respeito mútuo e verdadeiro amor, principalmente pelo bem de seus filhos. Nos meses seguintes, Henrique mostrou uma transformação que até Ana não esperava. Ele havia tomado cada palavra dela a sério e, pela primeira vez em muitos anos, parecia verdadeiramente disposto a reconquistar não apenas o lugar ao lado dela, mas também seu coração. Era como se o homem frio e distante que ela conhecia tivesse desaparecido, dando lugar a alguém mais sensível, atento e, principalmente, arrependido. Henrique começou com pequenos gestos. Ele a elogiava de verdade, não com a superficialidade de antes, mas com palavras que revelavam o quanto ele enxergava a força e a beleza de Ana. Ele passou a priorizar o tempo em família, levando os filhos para passeios e mostrando interesse genuíno em estar presente para eles. Mas, mais do que isso, ele começou a investir tempo em Ana. O tipo de tempo que ele nunca havia dado antes. Conversas sinceras, momentos de partilha e, acima de tudo, ele a ouvia, sem pressa, sem julgamentos. Ana, por sua vez, observava tudo com cuidado. Sabia que as feridas que Henrique havia deixado não seriam curadas tão rapidamente. No entanto, havia algo diferente nos olhos dele agora. Ele não parecia mais o homem arrogante que a subestimava. Ele era alguém que estava aprendendo a amar de novo, mas desta vez, da forma certa. Henrique começou a surpreender Ana de maneiras que a tocavam profundamente. Ele a levou para jantares, mas não aqueles encontros formais de negócios. Eram noites planejadas com carinho, com o propósito de fazê-la se sentir especial. Em uma dessas noites, ao olhar para ela, vestida com um lindo vestido azul que realçava sua nova silhueta, ele finalmente percebeu o que há muito tempo havia ignorado. Ele sempre a amou. Ele só nunca soube expressar esse amor. Você está deslumbrante, Ana. Ele disse com sinceridade nos olhos. Eu não sei como pude ser tão cego por tanto tempo. Ela, ainda com reservas, sorriu de leve, mas sua desconfiança ainda estava presente. Palavras bonitas não vão mudar tudo, Henrique. Você sabe disso. Eu sei, ele respondeu rapidamente, tocando a mão dela com ternura. Mas não estou falando só por falar. Estou aqui para provar todos os dias que te amo, que sempre amei. Eu era tolo demais para ver, mas estou vendo agora, Ana. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci, e eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar cada erro. Naquela noite, Ana sentiu algo diferente no ar. Não era apenas o arrependimento de Henrique. Era o amor que, de algum modo, havia sobrevivido aos anos de mágoas e distanciamento. Por mais que ela tivesse se preparado para seguir em frente sem ele, havia algo na sinceridade de suas ações que a fazia acreditar que talvez ele realmente tivesse mudado. E pela primeira vez, Ana se permitiu sentir uma centelha de esperança. Henrique não parou por aí. Ele começou a fazer parte da vida dela de uma forma que nunca tinha feito antes. Participava ativamente dos negócios, não mais para controlar, mas para apoiá-la. Ele incentivava suas ideias, admirava suas conquistas e, acima de tudo, mostrava a ela que ele estava comprometido a ser o homem que ela merecia. Cada gesto, cada palavra,
Carregava um peso de amor que ele havia guardado por tanto tempo, sem saber como demonstrar. Uma noite, enquanto estavam sentados no jardim de casa, assistindo as crianças brincarem, Henrique quebrou o silêncio com uma confissão que surpreendeu Ana. Eu não sabia o que era amor até quase te perder, ele disse, a voz baixa, mas carregada de emoção. Eu sempre te amei, Ana, mas fui arrogante, fui cego. E cada dia que passo ao seu lado agora, só me faz perceber o quanto você significa para mim. Eu nunca vou ser perfeito, mas estou disposto a lutar pelo seu perdão e pelo nosso amor, todos os dias. Ana, pela primeira vez em meses, sentiu as barreiras que havia erguido começarem a ruir. As lágrimas encheram seus olhos, enquanto olhava para aquele homem que, de alguma forma, estava finalmente entendendo o que significava amá-la de verdade. E naquele momento, ela percebeu que, talvez, ele realmente tivesse mudado. Não por obrigação, mas porque finalmente havia redescoberto o amor que sempre estivera ali, mas que ele não havia enxergado antes. Ela respirou fundo, segurou a mão dele e com a voz suave disse: se você realmente quer provar que mudou, continue assim, todos os dias. Eu estou disposta a tentar, pelo bem dos nossos filhos e por nós. Mas lembre-se, Henrique, não será fácil. O amor não é uma promessa vazia, é uma escolha diária. Henrique sorriu, os olhos marejados. Eu sei, Ana, e é uma escolha que farei todos os dias da minha vida. E assim, sob o céu estrelado daquela noite, cercados pelas risadas de seus filhos, Ana e Henrique deram o primeiro passo em direção a uma nova jornada. Não seria um caminho fácil, mas com amor, respeito e dedicação, eles estavam dispostos a tentar. Juntos. Ana observava os passos de Henrique ao longo dos dias, com o coração dividido entre a mágoa do passado e a esperança do futuro. Cada gesto dele parecia sincero, cada palavra soava com uma suavidade que ela não reconhecia mais. Ele havia se tornado um homem diferente, um homem que finalmente entendia o valor de quem ela era. Mas Ana ainda carregava uma ferida profunda, algo que nem o tempo, nem os novos gestos dele poderiam curar tão facilmente. No entanto, dentro dela, algo estava mudando. Algo que ela não queria admitir. Ela ainda o amava. Sempre o amou. O tempo passava, e o cuidado constante de Henrique começava a derreter as camadas de gelo que haviam se formado em seu coração. Ele se empenhava em cada detalhe, nas pequenas coisas do cotidiano que antes não pareciam importar. Ele preparava o café da manhã para ela e as crianças, buscava flores sem motivo aparente, a ouvia falar sobre os negócios e incentivava suas decisões, mostrando que a admirava como a mulher forte e determinada que ela se tornara. Uma noite, após mais um dia exaustivo no trabalho, Ana entrou em casa e encontrou a sala iluminada por luzes suaves e velas perfumadas. Henrique estava ali, de avental, terminando de preparar o jantar para ela e os filhos. Ele se virou ao vê-la entrar, com um sorriso tímido no rosto. Espero que você esteja com fome, ele disse com um tom de quem queria impressioná-la, mas sem forçar. Ana não pôde deixar de sorrir. Aquela imagem do homem que outrora a desprezava, agora ali, se esforçando para cuidar dela e da família, tocou seu coração de uma maneira que ela não esperava. Era como se, aos poucos, ela estivesse vendo aquele homem por quem um dia se apaixonou emergir novamente, mas desta vez com mais profundidade e verdade do que antes. Eles jantaram em família, as crianças rindo e brincando como se os dias difíceis de antes nunca tivessem existido. Ana olhava para Henrique com novos olhos, vendo a transformação não apenas em suas ações, mas no brilho de seus olhos. Ele não era mais o homem amargo que a julgava, que a tratava como se ela fosse invisível. Agora, ele estava presente, atento,
com um amor que transbordava em cada olhar. Depois do jantar, quando as crianças já estavam na cama, Henrique se aproximou de Ana no jardim, onde ela estava sentada, contemplando o céu estrelado. Havia algo de mágico naquela noite. O vento era leve e o perfume das flores ao redor enchia o ar com uma suavidade que fazia Ana sentir uma paz que não sentia há muito tempo. "Posso me sentar com você?" Henrique perguntou hesitante, como se ainda tivesse medo de invadir o espaço dela. Ana assentiu, e ele se sentou ao lado dela, mantendo uma pequena distância, como se respeitasse o espaço que ela ainda precisava. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo apenas o som da natureza ao redor. Henrique, então, quebrou o silêncio com uma voz baixa e emocionada. "Eu sei que não posso apagar o que fiz, Ana. Eu sei que te magoei de maneiras que eu nem consigo imaginar e que te fiz sentir como se não fosse suficiente. Isso me dói todos os dias. Eu era um homem arrogante, cego pelo meu próprio ego, incapaz de ver a mulher incrível que eu tinha ao meu lado. Mas agora eu vejo. Eu vejo você, Ana. Eu vejo o que você sempre foi e o que você se tornou. E eu me sinto o homem mais sortudo do mundo, por ainda ter uma chance de estar ao seu lado." As palavras de Henrique tocaram profundamente o coração de Ana. Ela podia sentir a sinceridade em cada sílaba, e pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que ele havia mudado de verdade. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, e ela virou o rosto para olhar para ele, encontrando os olhos marejados de Henrique. "Henrique", ela começou a falar, a voz embargada. "Eu sempre te amei, sempre. Mas eu me perdi no meio de toda a dor que você causou. Eu fiquei tão magoada, tão ferida, que não conseguia mais enxergar nada além da decepção. Mas a verdade é que mesmo quando eu queria seguir em frente, mesmo quando eu quis te odiar, meu coração nunca conseguiu te deixar completamente." Henrique segurou a mão de Ana com cuidado, quase como se temesse que ela a retirasse. Mas desta vez, ela não o afastou. Ela permitiu que ele segurasse sua mão, e o calor daquele toque reacendeu algo dentro dela que ela achava estar perdido para sempre. "Eu sei que demorei demais para perceber o quanto você significa para mim", ele continuou, agora com as lágrimas escorrendo por seu rosto. "Mas se você me der essa chance, se você me permitir, eu vou passar o resto da minha vida te mostrando o quanto eu te amo, o quanto você é preciosa. Eu vou fazer você se sentir amada e respeitada como você sempre mereceu." Ana respirou fundo, sentindo a verdade daquelas palavras como uma onda que lavava as últimas barreiras em seu coração. Ela olhou para Henrique, para o homem que, apesar de todos os erros, ainda era o pai de seus filhos. O homem com quem ela havia compartilhado tantos momentos, bons e ruins. E naquele momento, ela soube que o amor que ela sentia por ele ainda estava lá. Estava machucado, sim, mas ainda era forte o suficiente para dar uma nova chance. Ela se aproximou de Henrique e, com a voz suave, mas cheia de emoção, disse: "Eu te perdoo, Henrique, e eu também quero recomeçar. Não pelo que fomos, mas pelo que podemos ser agora. Por nós e pelos nossos filhos." Henrique, surpreso, não conteve as lágrimas. Ele a abraçou com todo o amor que guardou durante aqueles meses de redenção. E Ana retribuiu o abraço, sentindo o peso das mágoas se dissolver entre eles. Não era um perdão fácil, mas era um perdão verdadeiro. E naquele abraço, ambos souberam que estavam prontos para começar uma nova vida juntos. Desta vez, com o amor, o respeito e a parceria que sempre deveriam ter tido. Naquela noite, sob as estrelas, Henrique e Ana se reencontraram de uma forma que jamais pensaram ser possível. O amor, que parecia perdido, havia renascido mais forte e mais maduro. E juntos,
eles começaram a trilhar um novo caminho, sabendo que agora eles estavam dispostos a lutar um pelo outro. Não mais como marido e mulher distantes, mas como verdadeiros parceiros de vida. 5 anos se passaram desde aquela noite mágica sob as estrelas, e o que antes parecia um sonho distante, agora era a realidade vibrante da vida de Ana e Henrique. O amor que renasceu entre eles floresceu de maneiras que ambos nunca imaginaram ser possível. Henrique tornou-se o melhor marido que Ana poderia desejar, dedicando-se a cada dia a provar que seu amor era verdadeiro e inabalável. A transformação dele foi profunda. Henrique não apenas se tornou um homem mais atencioso, mas também um parceiro presente em cada aspecto da vida familiar. Ele não hesitava em ajudar nas tarefas domésticas, dedicava tempo para brincar com os filhos e sempre se certificava de que Ana soubesse o quanto ela era amada e apreciada. Eles formaram uma família unida, onde a comunicação e o respeito mútuo eram as bases de seu relacionamento. Ana, por sua vez, floresceu ao lado dele. Ela não era mais a mulher insegura que se sentia menosprezada. Após sua decisão de cuidar de si mesma e emagrecer, Ana se sentia confiante e empoderada. Ela se tornou uma mãe incrível, equilibrando sua vida profissional com a atenção dedicada aos filhos, sempre incentivando-os a serem autoconfiantes e a perseguirem seus sonhos. Os filhos, Lucas e Sofia, cresceram em um lar repleto de amor e apoio, aprendendo desde pequenos o valor da empatia e da compreensão. Certa manhã, Ana acordou mais cedo do que o habitual. O sol estava nascendo, lançando um brilho suave pela janela do quarto. Com um sorriso no rosto, ela decidiu preparar um café da manhã especial para Henrique, um gesto que se tornara uma tradição entre eles. Enquanto o aroma do café fresco se espalhava pela casa, Ana não pôde deixar de refletir sobre tudo o que haviam superado juntos. Quando Henrique entrou na cozinha, ele ficou encantado ao ver a mesa posta com um lindo café da manhã. "Uau! Você se superou, minha amor!" ele exclamou, os olhos brilhando de alegria. Ana sorriu, seu coração aquecido pelas palavras dele. "Só queria te lembrar de como sou grata por tudo o que você faz por nós todos os dias." Sentaram-se à mesa e, enquanto desfrutavam do café da manhã, conversaram sobre os planos do dia. Henrique havia planejado um passeio em família, uma oportunidade perfeita para reforçar ainda mais os laços entre eles. As crianças estavam ansiosas e o entusiasmo delas era contagiante. Durante o passeio, Ana observou Henrique interagindo com os filhos. Ele era um pai exemplar, sempre disposto a ouvir, a brincar e a ensinar. Em cada risada compartilhada, cada gesto de carinho, ela sentia seu coração transbordar de amor. Era um momento perfeito, um lembrete de que, apesar das dificuldades do passado, eles haviam criado algo belo juntos. À noite, após um dia repleto de alegria e união, a família se reuniu na sala de estar. Eles decidiram assistir a um filme, um ritual que sempre trouxe risadas e bons momentos. Ana encostou-se em Henrique, que a envolveu em seu braço com um gesto de carinho. Depois do filme, enquanto os filhos estavam se preparando para ir para a cama, Henrique se virou para Ana, o olhar sério, mas cheio de amor. "Ana, eu só quero que você saiba que todos os dias eu agradeço por ter você ao meu lado. Você é a razão pela qual me tornei um homem melhor. Eu não poderia pedir por uma esposa mais incrível." Ana sentiu lágrimas de gratidão se acumulando em seus olhos. "E eu sou grata por você, Henrique, por tudo o que você fez e continua fazendo. Você não é apenas meu marido. Você é meu melhor amigo, meu parceiro de vida." Com isso, Henrique se aproximou dela, seus rostos quase se tocando. "Ana, você me fez entender que o amor verdadeiro não é apenas sobre as palavras, mas sobre as ações.
E eu prometo continuar provando isso a você todos os dias da minha vida. Aqueles momentos simples, mas profundos, refletiam a jornada de amor, dor e redenção que ambos percorreram. Ana sabia que, independentemente do que o futuro lhes reservasse, juntos eles poderiam enfrentar qualquer desafio. E, acima de tudo, havia a certeza de que o amor verdadeiro pode superar as feridas mais profundas e se transformar em algo ainda mais bonito. A noite se desenrolou em risadas e histórias, enquanto a família desfrutava da companhia um do outro. O lar de Ana e Henrique se tornara um verdadeiro santuário de amor, onde cada dia era uma nova oportunidade para celebrar a vida e a união que haviam construído juntos. O que antes era um amor perdido e machucado, agora era um amor forte e resplandecente. Uma prova de que o verdadeiro amor pode superar qualquer obstáculo e florescer em meio às adversidades. A felicidade que irradiava daquela casa era o testemunho de que juntos eles haviam encontrado a verdadeira essência do amor. E ao olharem um para o outro, Ana e Henrique sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar, lado a lado, prontos para continuar a escrever a linda história de suas vidas.